Muito boa noite, 23:01, estamos ao vivo, da Rede CNT, essa noite recebendo o ex-deputado federal Ricardo Barros, ex-prefeito de Maringá, secretário da Indústria e Comércio licenciado do governo do Paraná, governo Beto Richa, candidato a presidente da FIEP. A intenção do programa é ter aqui os dois candidatos, mas o Edson Campanholo não pôde comparecer porque está em Maringá, em compromisso de campanha. Estamos aqui então com Ricardo Barros. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui novamente no Jogo do Poder, né? Na primeira vez que você vem. É uma honra recebê-lo novamente aqui. Eu gostaria de começar o bate-papo com você, aproveitando uma pergunta que o Glaucio Elias fez aqui através do Twitter. Ele pergunta por que ele entrou na disputa. Foi por motivos partidários e políticos ou apenas por motivos classistas? Bom, boa noite a todos. Eu sou atualmente vice-presidente da Federação das Indústrias, na condição de empresário. Estou participando da federação já há 4 anos como vice-presidente, construtor, eu sou engenheiro civil, é uma empresa desde 82, opera, e eu aprendi ali na federação que a federação é um grande instrumento de desenvolvimento, pode ser utilizada de forma muito decisiva para levar o Paraná a uma condição de melhor infraestrutura, de melhor qualificação para os trabalhadores, e decidi então me propor a presidir a FIEP para dar um norte à federação, eliminar este uso político partidário da federação. Não cabe à federação ter lado na política, ela tem que ser neutra. O nosso empresário industrial precisa estar de bem do prefeito, do governo federal e do governo estadual. Precisa de todos, e mesmo assim é difícil manter empregos, gerar desenvolvimento. Então, a neutralidade partidária da federação é uma das grandes alavancas da nossa campanha e também o fortalecimento dos sindicatos. É a base dessa proposta que estamos levando aos 99 presidentes de sindicato que estão filiados à nossa federação. Agora, essa situação que você está se reportando aqui de envolvimento da entidade em política partidária, isso é de agora, vem mais atrás, porque o Carvalhinho também foi candidato a senador, também tinha um envolvimento partidário. Isso vem já de algum tempo ou é um quadro que se formou agora nas últimas gestões? É comum que os presidentes de federação tenham mandatos públicos. A Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, é senadora. O Clésio Andrade, presidente da Confederação Nacional do Transporte, senador. Nosso presidente até então era Armando Monteiro, deputado federal, hoje senador. Por quê? Porque para a entidade é um privilégio ter o seu representante com vez e voto no âmbito das decisões. A competitividade da indústria se dá por decisões políticas, infraestrutura, qualificação profissional, crédito, câmbio, juros. Isso se resolve, tributação, legislação trabalhista, legislação ambiental, tudo isso se resolve no âmbito da política. Portanto, cabe sim ao presidente da federação ter habilidade para transitar neste meio e conseguir avanços para a sua categoria, como, por exemplo, o aumento do teto do Supersimples, que é uma votação no Congresso Nacional. É a Lei 123, né, do Simples Nacional. O Ericara entra aqui e já pergunta também quantas indústrias no Paraná se beneficiam dessa lei e qual é a perspectiva que se tem partindo da hipótese de que pode haver uma mudança aqui. Bom, o aumento do teto do Supersimples, porque há muitos anos procura-se reajustar esse valor para que as empresas tenham mais possibilidades de, nessa tributação simplificada, ser mais competitivas. Então, eu vejo que esta é uma lei importante, é uma lei que, do ponto de vista sindical, ela dispensou de contribuição sindical às empresas que estão no Supersimples, portanto, este aumento reduz a contribuição sindical, mas aumenta a atividade econômica, aumenta a geração de empregos, e é fundamental porque estas empresas é que geram na grande maioria dos empregos formais. Então, é importante que a gente aumente o teto do Supersimples, é uma das teses
que nós estamos defendendo na nossa proposta da nova FIEP, que é a nossa chapa, além de outras posições claras, como, por exemplo, a reforma do Estatuto da Entidade. Pois é, eu vi, você me trouxe aqui, eu já dei uma lida nos tópicos, né, da sua campanha, você se referiu a sindicato aí. Como é que a FIEP se relaciona a sindicatos que se relacionam? Tem ideia do que é a FIEP, afinal de contas, o que ela representa, qual é a sua área de ação? Que sindicatos são esses? E por que essa preocupação que você está tendo aqui de estreitar mais a relação da FIEP com os sindicatos? Porque a federação representa os sindicatos. Os sindicatos são os donos da federação. O Conselho de Representantes, que são os 99 presidentes sindicatos, são a instância maior da Federação das Indústrias. E tem o SESI, o SENAI e o IEL, que são estruturas muito grandes, são mais de 3 mil funcionários, estruturas de qualificação, de atendimento ao trabalhador em todo o Estado, orçamento elevado, 215 milhões para o SESI, 150 milhões para o SENAI. Então, é uma estrutura muito grande, esse dinheiro é descontado na folha de pagamento dos trabalhadores, uma contribuição que o empresário, né, paga como sua contribuição sindical e, portanto, é um recurso que também é público, tanto que essas entidades são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, e aí vai a responsabilidade de gerir isso com qualidade, preparando bem a mão de obra para o chão de fábrica, treinar trabalhadores aptos a imediatamente assumir as suas funções na produção. E os sindicatos são sindicatos da indústria da construção civil, como é o meu, da metal mecânica, sindicato da madeira, sindicatos de várias atividades econômicas, da mineração, da indústria química, que formam, então, este conjunto de sindicatos que representam e são representados também pela Federação das Indústrias do Paraná. O Forteschi entrou aqui no Twitter e faz uma pergunta: qual os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos pela Federação das Indústrias? Temos que ampliar a qualificação profissional, quantidade e qualidade, muito. Há uma grande preocupação dos sindicatos, e eu visitei praticamente todos os sindicatos no interior do Estado já, tratando dessa questão. Eles querem que o trabalhador saia pronto para o chão de fábrica, que os cursos sejam demandados pelos sindicatos, com um currículo aprovado por eles e acompanhado pelos sindicatos, para que aquele trabalhador que termina a sua qualificação esteja apto a ir ao mercado de trabalho. Que este serviço de aprendizagem busque pessoas que estão ociosas no mercado, as qualifiquem e ofertem para os setores produtivos. Nosso setor, especialmente da construção civil, tem muita demanda, precisa muita gente, e nós entendemos que essa é uma importante missão. Esta é a missão mais importante, é a qualificação profissional. Também a federação tem a responsabilidade de atuar nas grandes questões que envolvem a indústria. A infraestrutura hoje é fundamental, ela que determina a localização das empresas. Menor custo logístico, prioridade para a localização. Junto com a mão de obra qualificada, são praticamente decisivos para a instalação de uma indústria. Claro que a guerra fiscal, os incentivos fiscais são fator determinante também para que as indústrias se estabeleçam em vários estados. Aqui no Paraná nós anunciamos grandes investimentos já este ano no governo Beto Richa, em função da nova política do Paraná competitivo. Muito bem, eu vou a um breve intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com Ricardo Barros. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Eu vou e volto num minuto. (23h11), voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o candidato a presidente da FIEP, Ricardo Barros. O outro candidato, Edson Campanholo, foi convidado e não pôde comparecer, está em Maringá, em compromisso da sua campanha. Você falou aqui muito qual é o futuro, né, do trabalho da Federação das Indústrias, e você fala muito da questão da mão de obra, da qualificação da mão de obra. Mas há uma coisa que o Brasil se ressente muito ainda, não só no setor público, você conhece bem o setor, foi prefeito, deputado há muito tempo, mas também no privado, que é a questão
da capacitação do empreendedor para a gestão do seu negócio, né? Isso passa pelo campo da FIEP também? Há alguma perspectiva de que se trabalhe esse tipo de coisa? Academias de ensino para melhorar a gestão da nossa indústria? Olha, a FIEP cuida de inovação, a FIEP cuida de treinar executivos para os sindicatos. Quem atua nesta área específica que eu estou falando é o SEBRAE, né? Eles te organiza a operação no sentido de que dar consultoria, estabelecer melhor atendimento. Mas a FIEP tem também departamentos que atuam na gestão das empresas, embora essa seja uma função do SEBRAE, né, como ação específica para as micro e pequenas empresas, mas há também um quadro técnico da FIEP oferecendo esse serviço aos empresários. Essa perspectiva de vamos assim, dar um novo tratamento nessa questão do envolvimento da empresa, da FIEP com a política partidária que você abordou aí. A partir dessa nova perspectiva, vencedor da eleição, qual será o relacionamento que a FIEP terá com o poder público daqui para frente, com as prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal? Um dos itens que você coloca aqui no teu programa de campanha é justamente melhorar o relacionamento da FIEP em Brasília. O que você pensa? Porque a competitividade, como eu disse, está exatamente nessas questões que são decididas politicamente. Tributação, especialmente, né, é a que mais afeta, legislação trabalhista e legislação ambiental. Então, agora você vê essa preocupação com os Estados Unidos, o dólar muito baixo, afeta nossas exportações, recebemos menos reais pelos produtos exportados, diminui a rentabilidade da empresa nacional, facilita a importação de produtos concorrentes com aqueles que aqui são produzidos e acontece a desindustrialização. Então, a FIEP, ela é dos sindicatos. A FIEP, os presidentes sindicatos, como eu disse, é que demandam efetivamente as soluções através do sistema e que tem que comandar as decisões da federação. Então, uma proposta importante do nosso plano de governo é de que os presidentes do sindicato indiquem os gestores do sistema, né? Eles dividam a responsabilidade com a federação, indiquem os gerentes do SESI e do SENAI, os diretores da federação, que virão de diversas regiões. Cada região terá o seu diretor para existir uma interface, uma interlocução mais fácil do sindicato com a federação, e através da aprovação do Conselho de Representantes dessas indicações, nós teremos uma visão clara de quem é que tem o comando da federação. São os sindicatos. E essas pessoas que estão em cargos, poderão ser reconduzidas ou não, depende do apoio dos sindicatos para isso, elas então vão fazer um trabalho mais eficiente, porque mais afinadas com o sindicato que está ali no dia a dia do setor, entendendo os seus problemas, demandando soluções, a FIEP como um todo vai estar muito mais efetivamente alinhada com a necessidade e com a realidade dos problemas do mercado da indústria no Paraná e no Brasil. Outro tema que você abordou aí, que eu acho importante que a telespectador também entre nessa conversa, é a respeito desse problema da guerra fiscal. Você foi deputado federal há muitos anos, né, e conhece bem isso. Por que isso não se resolve, né? A gente vai e vem e daqui a pouco tem gente fazendo a tal da guerra fiscal, né? O Paraná participa disso, lógico, não pode ficar de fora. E qual é a contribuição que uma FIEP pode dar numa discussão dessa, a fim de que isso seja resolvido? Bom, acabar com a guerra fiscal é uma das grandes missões que o país tem que enfrentar, porque nessa guerra fiscal perdem todos. Agora, ela existe, está presente e é, para alguns estados, o único fator que permite a ele atrair investimentos, porque a infraestrutura é precária ou está muito longe do porto, e aí não há competitividade, a empresa prefere se instalar em situações mais adequadas. Eu sou o presidente do Conselho Nacional do Secretário de Desenvolvimento Econômico, justamente para fazer essa articulação de discutir com o governo federal as soluções para a melhoria da nossa capacidade de produção interna no país. Cada vez que nós passamos a importar produtos industrializados, nós estamos desempregando aqui. O que o Brasil precisa importar são máquinas, equipamentos para produzir
né, de forma mais moderna e mais competitiva os seus produtos. Então, essa é uma linha de raciocínio clara que precisa ser estabelecida, e a guerra fiscal hoje é um entrave, porque uma empresa às vezes se instala em outro estado, concorrendo com outras, né, apenas pagando menos imposto. Ela é mais competitiva porque paga menos imposto. E esse desequilíbrio precisa acabar. Os estados desconfiam um pouco, né, do fundo de equalização fiscal, que compensaria as perdas dos estados, e do Fundo de Desenvolvimento Regional, que permitiria investimento para que os estados recebessem novas indústrias. Mas há essa solução pronta, né, no relatório do deputado Sandro Mabel, e eu lá como vice-líder do governo, tanto do Lula quanto do Fernando Henrique, sempre articulei a aprovação dessas matérias, conheço profundamente o assunto e entendo que temos sim que agir para acabar com a guerra fiscal. Não havendo essa possibilidade, não conseguimos ainda caminhar nesse sentido, pelo menos reduzir a guerra, e há no Senado um decreto tramitando para reduzir a alíquota interestadual a 4% e diminuindo também assim o efeito da guerra fiscal. Outra questão que eu acho importante e pertinente abordar é o seguinte: toda vez que entra uma campanha de governador, há um tema que perpassa por elas, que é a questão do desenvolvimento industrial, da política industrial, né? O Estado tem que ter uma política industrial, né? Então, em que medida a FIEP pode alterar isso, né? Dentro do nosso quintal, nós também temos esse problema de um município que quer atrair uma empresa e aí oferece benefícios para que outro não leve a empresa, né? Como equacionar isso também dentro das nossas fronteiras aqui, distribuindo esse desenvolvimento industrial de maneira mais equânime? Aqui em Curitiba, por exemplo, na região metropolitana, você tem muito desenvolvimento industrial em São José dos Pinhais, Araucária, Campo Largo, mas do outro lado da cidade, Colombo, a Fazenda Rio Grande, Colombo, Rio Branco do Sul, o lado norte, é um lado que praticamente ficou esquecido sobre esse aspecto, né? E aí você vai para o interior, aí você tem também os polos no interior que também sofrem com isso. Bom, nós temos aqui áreas de mananciais de preservação na região metropolitana, e por isso há essa diferença de instalação das empresas do parque industrial. Mas nós temos sim que melhorar a infraestrutura e equalizar esse custo. O empresário, ele se instala onde a equação econômica dele é mais viável. Então, há que se compensar, e nós estamos estudando isso no governo, o ICMS com frete, né? Quem está mais perto da infraestrutura de transporte, né, pode pagar mais ICMS, porque gasta menos com frete. Quem está mais longe pode pagar menos ICMS, gasta mais com frete, de modo que para o empresário é neutra a localização no Estado. Senão nós vamos continuar vendo concentrar perto do porto, na região metropolitana, os investimentos industriais do Paraná. Então, essa é uma solução que precisa ser estabelecida e nós estamos desenvolvendo solução para isso. A federação pode ser um braço de discussão, de articulação para encontrar essa solução. Está ausente, no momento a federação não tem participado dessas questões, está inclusive disposta com todo o G8, que são as outras, mas precisamos recuperar a harmonia, e eu, com o bom relacionamento que temos e com a visão empresarial e política, de colocar a federação como líder deste processo de articulação dessas soluções que afetam a nossa indústria e levar o desenvolvimento econômico a todo o Paraná através de arranjos produtivos locais e de política fiscal que permita esta competitividade no interior. Ok, vamos a mais um breve intervalo, eu volto a seguir, através da @Jogo do Poder PR. Na volta, nós vamos nos concentrar mais nas participações no Twitter. Quero agradecer aqui a participação do Wick Weber, já resolvemos o problema. Eu vou ao intervalo e volto em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Ricardo Barros, candidato a presidente da FIEP. Esclareço que o outro candidato campanheiro foi convidado e, em virtude de compromisso que tinha em Maringá, não pôde comparecer. Eleição da FIEP no dia 3. Ricardo, o Fortes, que entra aqui no Twitter e pergunta, direta, boa pergunta dele, o que o diferencia do campanholo?
Bom, primeiro que eu gosto do debate, né? Eu gosto de discutir ideias. O Campelo, até então, não conseguimos a campanha toda fazer um debate. Ele tem sempre se furtado deste enfrentamento de ideias e da discussão clara dos compromissos que cada um tem. O que me diferencia é que, como a competitividade das indústrias se dá por decisões do âmbito político, como nós já repetimos aqui, né? A tributação, a legislação ambiental, a questão trabalhista, eu conheço muito bem como articular e representar a federação. E a proposta que nós estamos fazendo de dar aos sindicatos o poder de estruturar os executivos da FIEP, ela é fundamental, porque ela de fato vai resolver a questão da organização interna da federação. Então, o Campelo é um candidato que representa a continuidade da federação, o presidente Rodrigo Rocha Loures, e eu represento a mudança. Né? E a mudança só se dá quando mudam as pessoas. E os sindicatos sabem bem da precariedade da estrutura dos sindicatos no interior. Eu digo assim, Rochinha, a FIEP é a única mãe rica de filho pobre que eu conheço. Uma estrutura enorme aqui na capital, muito recurso no orçamento, e os sindicatos abandonados em todos os lugares do interior, e inclusive aqui na capital, onde numa pequena sala estão lá 12 sindicatos instalados, de uma forma absolutamente precária. Então, na minha visão e minha proposta para a FIEP é os sindicatos, força para os sindicatos. Claro que com isso eles serão mais independentes e poderão expressar mais a sua voz, né, e reivindicar. Mas é isso que nós estamos acostumados a fazer, né, a cumprir tarefa e entregar resultado. Mário Mello entrou aqui e faz uma ponderação. Empresários de Maringá, sua base política, não querem um político na direção da FIEP. Como você encara isso? Olha, essa é uma discussão, como eu te falei, já que as outras federações, confederações, têm políticos sob o seu comando. Eu, no momento, estou sem mandato, primeiro, né? Eu não tenho mandato atualmente. Segundo, eu sou empresário e acho que ser político é uma vantagem, não é nenhuma desvantagem. É um adicional que nós temos de saber transitar. Sou conhecido pelo nome da Presidente da República, né, o governador, aos deputados estaduais, federais, todos me conhecem, atuo de forma bastante efetiva na solução de problemas. Como vocês sabem, né, estou falando de Maringá, minha cidade, Maringá, é a cidade que mais recebeu recursos per capita federais no Brasil. Atuação do nosso trabalho em Brasília. Então, acho que resultado todo mundo quer, e resultado é o que eu posso produzir. Não vejo nenhuma questão. Aliás, política, como fez o Rocha Loures na FIEP, raramente veremos. Né? Elegeu o filho de deputado federal, tentou eleger o filho do governador, tomou partido político na campanha, diferente das outras federações, que agiram de forma equânime com todos os candidatos, e é assim que tem que ser. A federação não pode ter vínculo partidário. Eu, que fui candidato ao Senado, me licenciei e não apareci na federação durante o período das eleições, porque não cabe misturar a política partidária com a política sindical. A esse respeito, o Kleber Freitas entra aqui e diz o seguinte: como vai tirar os partidos lá de dentro da FIEP? Eu, sinceramente, não imaginei que a coisa fosse tão séria assim, porque ele está dizendo que os partidos estão lá dentro. E ele acha que essa missão é impossível. Como é que você pretende fazer isso? Não, o que eu acho que é impossível é querer desvincular a FIEP da política, mas não da política partidária. Sou totalmente a favor de que a FIEP seja neutra em relação a todas as disputas políticas, porque ela precisa, sim, do compromisso de todos os candidatos com a sua plataforma. Agora, fazer política partidária como se faz hoje na FIEP é, de fato, reprovável e nós não faremos. Né? Toda vez que houver algum diretor querendo concorrer a cargo público, ou tendo parentes concorrendo a cargo público, deve se afastar da federação nesse período para não interferir na questão partidária. E isso que está na proposta nossa, registramos em cartório essa proposta da nova FIEP, né? E aqui está, reforma do Estatuto com data para votar. Né? Dia 28 de maio de 2012, nós vamos colocar o Estatuto em votação, porque o Estatuto é essencialmente presidencialista e a responsabilidade tem que ser dividida com os sindicatos, as regras eleitorais têm que ser claras, porque não são. Nós temos recorrido à Justiça várias vezes para assegurar o nosso direito, porque o Estatuto é omisso em muitas coisas. Então, reformar o Estatuto é um dos principais desafios da nossa federação. Todos os presidentes que concorreram prometeram fazer e não fizeram, nós marcamos data e vamos fazer. O Davi Cassoli
pergunta aqui como fazer para a FIEP retomar o seu foco para a indústria do Paraná. A Maurília Prevô fala que a FIEP pergunta se a FIEP tem ficado fora das decisões nacionais. E a Tânia entra aqui: como o Ricardo Barros pretende mensurar o capital intelectual organizacional da FIEP com o Paraná Competitivo? Paraná Competitivo, programa. Pois é, o Paraná Competitivo, que tem produzido esses bons resultados para o nosso estado, anunciamos agora a Ambev em Ponta Grossa, a Arauco em Jaguariaíva, né, Potencial Biodiesel na Lapa, Sumitomo Pneus aqui em Fazenda Rio Grande, e tantos outros investimentos já grandes anunciados aqui no nosso estado. A FIEP foi contra o Paraná Competitivo, não indicou o membro do Conselho de Representantes, né? Então a FIEP Mas contra por quê? Qual a razão? Foi contra porque o presidente é contra o governador, disputou a eleição contra, quer continuar fazendo oposição. Aliás, recentemente fez críticas muito pesadas ao governador, né? E de uma forma arrogante, até porque a atual administração tem problemas no Tribunal de Contas da União, não aprovou suas contas, está com déficit no SESI, né, de milhões de reais, né, no SESI 10 milhões, no SENAI 4 milhões nesses primeiros meses de administração, gastando fortunas em ações de eventos para poder promover o seu candidato na federação. Então, tem muitos problemas, contas não aprovadas no TCU, e fica atacando, né, o governo, né, para poder desviar a atenção dos problemas reais da federação. O Conselho Fiscal da Federação fez uma carta ao presidente exigindo uma série de informações. Os gastos, por exemplo, com apoio aos sindicatos caíram 38%, e foram gastos no ano passado 300 e poucos mil reais em apoio aos sindicatos. Os gastos em eventos subiram mais de 100%, né? São quase 2 milhões de reais só de gastos em eventos. Então, os sindicatos se ressentem disso, querem a FIEP apoiando a estrutura sindical para a qualificação de mão de obra e para que nós possamos ter as nossas empresas com mais inovação e mais competitividade. Bom, a partir dessa proposta que você faz de alterar o estatuto, afinal de contas, em que medida isso vai abrir a entidade, torná-la mais transparente, democratizar mais? Que benefícios diretos isso poderá trazer para esse universo aí, que é um universo tão pequeno de eleitores, não é 90? Mas são 40 mil indústrias no Paraná. Uma das nossas propostas é reativar o CIEP, que é o Centro das Indústrias, que representa as 40 mil indústrias. A FIEP representa os 99 sindicatos. Então nós temos que ampliar o debate, dar transparência. Essa reforma estatutária tem que distribuir responsabilidades entre os sindicatos, eliminar esse sistema essencialmente presidencialista e esta regra leonina de eleição, onde o presidente que decide quem vota, quem não vota, né? Quando é eleição, quando não é eleição. Isso tudo precisa ser colocado de forma mais clara no estatuto para haver previsibilidade. O atual presidente, Rosa Luz, tentou dar um golpe de Natal, convocou a eleição em dezembro, né? Na semana do Natal, praticamente ele fez a chapa dele e não dava chance de outro fazer a chapa. Derrubamos na justiça, em fevereiro repetiu o golpe, derrubamos na justiça, agora tentou impugnar nossa chapa, recorremos à justiça. Nós temos que ter um estatuto que permita a discussão democrática, o fim da reeleição, para acabar com essa tentativa de se manter ad eternum no processo de liderança. Eu acho que renovar é importante. É essa a nossa proposta. Aliás, a esse respeito, tem uma proposta no seu programa aqui de proibir a reeleição. Isso é uma posição definitiva? Isso é uma proposta minha, porque quando eu fui, como deputado, votei contra a reeleição também, no período do presidente Fernando Henrique. Então é uma convicção demonstrada, já conhecida por todos a minha posição. Agora, eu não sou o presidente do sindicato e não votarei nesta mudança de estatuto. Quem vota são os presidentes sindicatos, os 99. Então, isso vai como proposta ao Conselho e esperamos que seja aprovado. Não só o fim da reeleição, como a determinação de regras claras para o pleito eleitoral e, especialmente, a divisão de responsabilidade entre os sindicatos e a federação, para que os sindicatos tenham mais poder, mas tenham mais responsabilidade na condução do processo, responsabilidade estatutária de participar das decisões. Muito bem, vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida para finalizar o bate-papo com Ricardo Barros, candidato a presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Vou e volto num minuto.
23h33, retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Ricardo Barros, candidato a presidente da Federação das Indústrias do Paraná nas eleições do próximo dia 3. O candidato campanheiro também foi convidado, mas em função de compromissos de campanha, está em Maringá e não pôde comparecer. Ricardo, essa questão que você coloca de tirar a influência político-partidária de dentro da entidade, né? Isso não pode também, de alguma maneira, alguém pode engatar um discurso de despolitizar a entidade, porque ela tem um viés, uma função política importante, fundamental. Aliás, no site da entidade, essa expressão de que é o braço político institucional da indústria paranaense. Ela está para ser a voz da indústria e para fazer a política do desenvolvimento industrial. É para isso que serve a FIEP. Quando a gente fala que não pode ter política partidária, é porque a cada ação tem uma reação. Quando ela toma um lado, o outro lado reage. Tomou o lado errado, né, perdeu as eleições de governo aqui, e há uma reação em torno disso. O que nós queremos da FIEP é mais transparência, né? Nós temos que evitar o que tem acontecido na federação, compras sem licitação, contratações sem concurso, despesas com comprovantes não suficientes, né? Como o Tribunal de Contas vem apontando seguidamente. Então nós queremos uma federação mais transparente, mais clara, gestão com bastante responsabilidade e divisão de responsabilidade com os sindicatos. Isso nós vamos buscar de forma definitiva. E fazer a política institucional da indústria é fundamental. Se nós não cuidarmos, né, de preservar os nossos empregos, de ampliar os investimentos, nós vamos ter, evidentemente, um processo de desindustrialização e aí ficamos refém de produtos importados, déficit na balança comercial, vamos ter problemas econômicos como a Europa enfrenta, como os Estados Unidos enfrenta, e o Brasil, no momento, está livre disso. A pena que a Federação das Indústrias do Paraná não é um ator importante na política nacional de definição dessas questões. A Fiesp, sim, essa tem atuação muito forte. Aliás, eu sou membro do Conselho de Infraestrutura da Fiesp, né? E a Fiesp faz isso muito bem. Aliás, o presidente Paulo Scaff também disputou o governo agora, sem nenhum prejuízo. Se afastou, pré-candidato a prefeito, mas ele se afasta no momento da eleição e conduz o processo da federação um diretor que não esteja envolvido no processo eleitoral, nem ele nem seus parentes. Você fala aqui entre as suas propostas uma coisa que eu acho importantíssima, que é estreitar as relações das universidades com as empresas, buscando inovação e o aumento do número de patentes industriais. Essa é uma questão interessante, mas complexa, porque existem segmentos dentro das universidades que não querem esse tipo de relacionamento. Como trabalhar essa questão? Bom, se as universidades sempre estão requerendo mais recursos, né, e demandam mais recursos, seria bom que elas aplicassem os recursos de pesquisa, em pesquisa aplicada ao mercado, né, desenvolvendo novos produtos, recebendo royalties depois da aplicação dessas pesquisas, da produção desses produtos, para reinvestir e fazer novas pesquisas e melhorar o quadro de desenvolvimento. É assim que funciona nos Estados Unidos e o país, nosso país precisa, de fato, fazer uma faculdade mais relacionada com o mercado, produzir em parceria com os empresários e receber royalties, ficar mais rica a universidade para poder atender melhor seus interesses. A PUC recebeu uns recursos pouco tempo, 9 milhões da bancada federal, para o Tecnopark, exatamente, para investimento no seu Tecnopark para desenvolvimento tecnológico. E aí não importa se a universidade é pública ou privada. É que a universidade, no caso, é uma instituição sem fins lucrativos, recebeu os recursos e desenvolve para desenvolvimento de produtos, né? Então, eu digo, para a FIEP não há distinção. Esse relacionamento com as universidades vai se dar com a federal, com a católica, com a UEM, com a UEL. O que nós queremos é inovação, né? O Brasil ainda registra poucas patentes em relação a outros países do mundo. Nós precisamos inovar mais, porque é hoje no mercado de inovação que você tem mais rentabilidade e consegue concorrer de forma mais efetiva com outros mercados. É o caso do Paraná com a moda. O Paraná tem Cianorte, um grande polo de confecções, Maringá, né, e que produzem moda, não produzem, não é facção, não é
fazer roupa, mas é fazer moda. O valor agregado é muito maior e com isso, evidentemente, pode-se pagar melhor aos trabalhadores e pode-se ter mais riqueza no processo produtivo. Então é isso que nós temos que fazer, né? Ir à ponta do desenvolvimento. Você falou da FIEP aí, nós percebemos o seguinte, que a FIEP ela tem um peso, uma presença exuberante no plano nacional, especialmente no que diz respeito à discussão da política econômica, né? Quando ela, como agora, atinge muito fortemente os setores da indústria. Você que esteve em Brasília tanto tempo, que tipo de estrutura, de relacionamento, você pretende estabelecer em Brasília para que a FIEP possa também ter uma presença como essa da Fiesp? A FIEP tem um escritório de representação em Brasília. Aliás, 2 primos do presidente ocuparam este cargo, do presidente Rocha Loures, 2 outros Rocha Loures ocuparam esse cargo, se desentenderam com ele, saíram. O governo do estado do Paraná, o secretário agora da representação, Cine Guerra, disponibilizou no espaço da representação do Paraná uma sala do empreendedor, e nós poderemos eventualmente utilizar isso, mas a Fiesp tem um diretor, a Federação de São Paulo tem um diretor que faz só relacionamento em Brasília. Mora em Brasília, vai a participar das reuniões em São Paulo e fica o tempo todo em Brasília fazendo lobby. A FIEP não tem. A FIEP não tem. A FIEP precisava ter, porque a CNI já entrou com ações diretas de consolidado contra a FIEP. Né? Então a CNI, Confederação Nacional da Indústria, representa todas as federações, mas quando há conflito entre os estados, como é que ela faz? Se ela está com todos os estados na representação. Então nós temos que ter sim a nossa estrutura lá para defender os interesses do nosso estado, porque muitas vezes eles conflitam com o interesse de outros estados da federação. O Justo Scheller entra aqui e coloca uma pimenta na conversa, dizendo o seguinte: como o Ricardo Barros poderá representar a FIEP se votou a favor da CPMF e a redução da jornada de trabalho? Bom, a redução da jornada de trabalho não foi a votação. Então, eu preciso aprender um pouco melhor do que é que está se tratando. A CPMF também não foi aprovada, mas eu era vice-líder do governo, e a posição do governo era aprovar a CPMF. E eu sou muito tranquilo em defender as posições com as quais eu me comprometo, né? Eu fui deputado federal, fui prefeito, né? E secretário de Estado do governador Beto Richa. Então, na missão que eu estou envolvido, eu faço com coragem, determinação o enfrentamento, né? Farei a defesa da indústria em todo o seu âmbito, com coragem e determinação perante a FIEP. É isso que eu estou propondo a fazer, ser aquele que vai representar os interesses da indústria. Não fujo do debate, não tenho medo de enfrentar qualquer discussão e me preocupo, né, se nós não vencermos a eleição, né, como que o nosso futuro presidente vai enfrentar os problemas da federação, porque ele não se apresenta para o debate em nenhum momento, né? E a federação precisa de quem seja combativo e eficiente na busca da solução dos seus problemas. A respeito disso, o Amaury Prevot entra aqui e diz: uma vitória de Ricardo pode ser vista como um realimento da FIEP com o governo do Estado? Aí eu emendo. Também poderá ser com o governo federal, já que você acabou de... Nosso partido tem ministros na base do governo. Claro, nosso partido tem ministros, eu me dou muito bem com o governo, fui líder do governo. É que eu digo, eu tenho horas e horas de reuniões com a Dilma Rousseff, com o Manteiga, com vários ministros, conheço exatamente como o governo faz para tomar as suas decisões e faremos um alinhamento com todas as instâncias de governo. Embora o governo do Estado e o governo federal sejam adversários políticos, a FIEP não cabe esta divisão, né? A FIEP cabe estar alinhada com todos os poderes. A indústria precisa do prefeito, do governador, do presidente da República, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. E, portanto, por isso, não deve haver política partidária dentro da FIEP. Esta é uma das coisas que nós vamos combater, que o presidente Rocha Loures praticou com grande intensidade, pondo a FIEP de um lado político no Estado. E hoje os empresários sentem dificuldades em função dessa falta de capacidade da FIEP de conquistar junto ao governo do Estado avanços para a indústria. Bom, nós pelo menos ficamos sabendo que um dos candidatos pensa, pelo menos um, infelizmente. Foi bom, agradeço muito, foi uma honra recebê-lo novamente aqui. Boa sorte.
Espero poder recebê-lo em outras ocasiões aqui. Eleição dia 3, 99 eleitores, né, do sindicato da Fiesp. Você que esteve comigo até agora, muito obrigado, um grande abraço, uma grande semana. Domingo que vem eu estou de volta aqui na Rede CNT, a partir das 23 horas, com mais um Jogo do Poder. Até lá.